Chegamos agora ao módulo 4 do nosso curso de normalização de trabalhos acadêmicos, e nesse módulo vamos tratar de forma específica sobre a NBR 6023, publicada em sua edição mais recente em 2018, essa norma que trata e traz as diretrizes para a elaboração de referências. Esse módulo será composto de 3 videoaulas, sendo a primeira relacionada à definição, localização e regras gerais de apresentação. Nas demais, trataremos sobre a forma da transcrição dos elementos e, por fim, verificaremos alguns exemplos a partir da elaboração de referência de algumas tipologias documentais. Seguimos, então, com o próximo slide, em que, como de praxe, nós mostramos alguns elementos importantes constitutivos da norma e que nos auxiliam na identificação do objetivo e da finalidade daquela norma. Então, como já falado, a norma que traz diretrizes para a elaboração de referências é a NBR 6023. E lá no seu escopo, ela menciona que ela estabelece elementos a serem incluídos na referência. Além disso, ela fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece convenções para a transcrição e apresentação da informação originada nos documentos e outras fontes de informação. Esse trecho foi tirado da norma ABNT NBR 6023. Então, vemos 3 objetivos, 3 finalidades dessa norma. Primeiro, estabelecer os elementos que serão incluídos na referência. Depois, não basta só estabelecer quais são os elementos, também fixar a ordem em que esses elementos serão mostrados, serão arranjados na referência. E, por fim, estabelecer as convenções para a transcrição dos elementos, dos dados que comporão a referência. Mas, voltando um pouquinho atrás, é importante recuperar o conceito do que vem a ser referência. E aí, tirado da obra de Cunha e Cavalcante, nós entendemos, a partir do entendimento e do que consta nessa obra, que a referência é a indicação bibliográfica elaborada de acordo com normas específicas, que leva a outras publicações, a termos específicos e a trechos também específicos. Então, recuperando também o que já foi dito nas aulas do módulo 3, só se faz referência daquilo que foi citado no trabalho. Se porventura, eventualmente, você leu alguma obra, algum documento que não foi citado, que serviu só de inspiração, serviu de base para o seu entendimento, para a sua compreensão, mas que, se porventura, por algum motivo, ele não foi citado em seu trabalho, não há que se fazer referência, não se menciona referência. Só se faz referência daquilo que foi citado de forma direta ou citado de forma indireta em seu trabalho. Porque as referências nada mais são do que são dados inseridos em um formato que permitem a recuperação do documento que foi citado, da ideia de um autor registrado em um documento citado em uma pesquisa. Então, vamos avançar, uma vez mais, observando alguns elementos da norma, a numeração. A segunda edição, que foi publicada no ano de 2018, dessa norma, o título, informação e documentação, referências e elaboração, e o escopo, conforme nós vimos, estabelecer os elementos a serem incluídos, fixar a ordem dos elementos e orientar a preparação e compilação das referências. Bom, as referências elas podem ser dispostas em algumas partes do documento, embora seja mais comum elas serem inseridas no final, como último elemento de um trabalho acadêmico, elas podem também estar localizadas em outras partes, de acordo com o que consta na NBR 6023. Na primeira parte que pode ser inserida é no rodapé de cada uma das páginas. Então, para que isso aconteça, há que se valer do sistema de chamada chamado numérico, como nós vimos no módulo 3. Então, uma vez que se faça a citação, algum trecho, seja direto ou indireto, em vez de se colocar o autor e a data de se atribuir aquela indicação, indicar aquela citação
a um autor e a data de publicação, acrescenta-se, como a gente observa aqui, um indicativo numérico, e esse indicativo numérico ele é detalhado como nota de rodapé, mencionando que trata-se de uma referência de onde foi construída, que serviu de base para a construção dessa citação indireta, conforme nós observamos aqui no trabalho. Depois, outra possibilidade é a inserção das referências no final dos textos, partes ou seções. Isso é muito comum em artigos de periódico, que vem ali no final de cada artigo, em capítulos de livro cuja autoria são independentes, né, em livros que são organizados e cada capítulo tem uma autoria distinta do outro, então é inserido ali as referências no final de cada capítulo ou cada seção. Também em lista de referência, que é o mais comum no final de um trabalho acadêmico, uma vez que se conclua toda a constituição do trabalho, há uma seção específica destinada à composição das referências. E, por fim, também, embora não conste aqui, mas é mencionado na norma, que é possível também atribuir a referência antecedendo o resumo, desde que esse resumo não conste no documento original, seja um resumo constituído à parte. Aí sim também é possível inserir ali as referências. Mas aquelas três ali são as principais ocorrências, das referências em documentos. Chegamos então à parte da ordenação das referências. Os sistemas previstos para a ordenação das referências na NBR 6023 são o alfabético e o numérico, chamado de ordem de citação. E que, se a gente parar para pensar, eles são reflexos da forma como a gente constitui as citações. Então, vocês percebem que o entrelaçamento, a ligação que existe entre citação e referência. Nada mais a forma como você vai organizar as referências no final do trabalho, na seção, no capítulo, nada mais vai ser diferente da forma como você também organiza no corpo do trabalho, no corpo do texto. Então, se você adota aquele sistema de chamada, de identificação, de autoria nas citações, chamado autor-data, a organização das referências vai se dar por meio da perspectiva alfabética. Se é adotado aquele padrão identificado lá na NBR 10520 de citação, chamado numérico, também aqui será adotado o padrão numérico, conhecido também como ordem de citação. À medida que é citado, acrescenta-se um expoente numérico e isso acaba reverberando, ecoando da mesma forma lá na lista de referência pela ordem em que ocorrem as citações e não da perspectiva alfabética. Veremos exemplos a respeito disso. Então vamos à definição, agora mais formal, do que vem a ser o sistema alfabético. As referências são citadas no final do trabalho, capítulo ou artigo, em ordem alfabética, havendo numerais, considerar a ordem crescente. Essa observação final é importante porque, se porventura uma referência, a entrada, a identificação dela, não se dá por caracteres alfabéticos, mas por caracteres numéricos, isso deve prevalecer, essa ordem deve prevalecer frente à ordem alfabética. Primeiro, inicia-se a inserção das referências pelos caracteres numéricos, para depois, por meio da ótica alfabética. Depois, a gente vê um exemplo aqui sobre como que se dá a construção da inserção de ordenamento das referências pela perspectiva alfabética. Então, a gente tem um exemplo aqui de um trecho retirado de um texto em que são citados autores que serviram de base para a construção dessa citação indireta: Meadows, Miller e Hicks. Percebam que primeiro vem a identificação de Meadows, depois vem a de Miller e depois a de Hicks. Pelo sistema alfabético, pela ordenação das referências a partir da perspectiva alfabética, quem vai ser inserido primeiro vai ser Hicks, embora que seja mencionado por último, depois seguido de Meadows e por fim Miller, porque independente da ordem que é mencionada aqui, nas referências sempre deve ser ordenado, arranjado a partir da
ordem da lógica alfabética. Então, H, M, E, M, U. Essa é a lógica empregada para a ordenação das referências a partir do arranjo alfabético. Para o arranjo numérico, as referências são numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas em lista, seguindo a mesma disposição no final do trabalho, capítulo ou artigo, conforme a gente visualiza aqui. Então, no texto, a gente observa esse trecho. A recorrência de hábitos, e aí vem seguindo. Chegou aqui, ó, nesse tópico que a gente visualiza aqui, foi colocado um expoente numérico. Por quê? Porque esse trecho aqui foi construído a partir da interpretação, é uma citação indireta. No trecho seguinte, também nós temos mais uma vez a indicação de um expoente numérico aqui. E aí, lá nas referências, como isso vai ser inserido? Primeiro, faça menção à obra que foi mencionada em primeiro lugar, de autoria de David e Velho. Depois, a segunda obra mencionada aqui foi de autoria de Bourdieu. Pela lógica alfabética, nós ordenaríamos as referências primeiro com a letra B, depois com a letra D. Mas como se dá a constituição, como foi adotado o sistema numérico em que as referências são ordenadas pela ocorrência, pela ordem sequencial que ocorre no texto, assim se dá então o arranjo das referências. Bom, é importante que se diga a respeito dos arranjos alfabético e numérico, é que, embora seja possível a utilização de ambos, tanto a NBR 10520 como a 6023, embora não conste nenhuma recomendação quanto à adoção de um em detrimento do outro, percebe-se que tem se utilizado no mundo acadêmico muito mais o sistema autor-data e que possibilita a ordenação das referências a partir do arranjo alfabético do que o sistema numérico. Por quê? Porque o sistema numérico acaba segmentando muito, não tornando a leitura linear. À medida que você identificou ali uma citação e que você queira verificar quem é o autor daquela citação, há necessidade de parar o texto e até a seção de referências e identificar. Ao passo que no sistema alfabético e do arranjo autor-data, à medida que logo após a citação ou antecedendo a citação como uma inserção textual, é possível já identificar pelo esquema ali de autor-data a quem se refere, de onde foi retirado aquela citação, quem serviu de base para a construção daquela citação inserida no texto. Bom, ainda a respeito da ordenação, vamos lá verificar como isso é inserido no trabalho, na seção de referências. Então, a gente tem aqui a ordenação alfabética, como ela é arranjada. Independente da ordem de citação que ocorre no texto, sempre começa do primeiro caractere ali da letra A, né, da ordem alfabética, seguindo letra B, letra C, pela ocorrência. Então, aqui a gente tem Araújo, depois a letra G, Gingras, depois Latour, depois Maltraz Barba e, por fim, a letra W, Waddington. Esses foram os autores citados em um trabalho. Então, percebam aqui que algo que a gente já viu em outras aulas, mas que a gente vai recuperando, porque fazem parte desse contexto de construção do trabalho acadêmico. Vamos perceber aqui que entre os dados da referência não se insere espaçamento algum, é espaçamento simples. Entre as referências é um espaço, né, uma tecla Enter, um espaço entre um e outros limpo, mas com espaçamento simples também, um espaçamento simples entre linhas. E outro detalhe muito importante que consta na NBR 6023, relacionado à configuração e ordenação das referências, é que as referências devem estar alinhadas à margem esquerda e não justificadas. É muito comum encontrarmos justificadas, sendo que a orientação contida na norma é que elas devem estar alinhadas à margem esquerda, conforme a gente visualiza. Embora não fique tudo alinhado, tudo retinho aqui, justificado, é uma diretriz contida na norma e que deve ser seguida. Isso nós vimos a perspectiva da ordenação alfabética. Vamos verificar a partir da ordenação numérica. Quem foi citado primeiramente no texto composto foi Latour, letra L. Depois foi citado Araújo, letra A. A terceira citação relacionada
menciona a obra de um autor chamado Waddington, letra W. Depois, voltamos à letra M, porque a quarta citação, a quarta sequência de citação é do Altraz Barba. E, por fim, a quinta citação inserida no documento, no trabalho, foi do autor Gingras. Então, percebam que não há nenhum ordenamento alfabético, mas simplesmente da ocorrência do texto, da citação no texto. E aí, as mesmas regras para configuração dessa seção de referência, para formatação da seção de referência, valem, independente se o arranjo é alfabético ou se o arranjo é numérico. Isto é, espaçamento simples entre os dados de referência, um espaço em branco entre as referências com um espaçamento simples entre linhas. E aí, alinhados também, as referências alinhadas todas à margem esquerda. Bom, relacionado à possibilidade de inserção das referências em notas de rodapé. Nós já vimos em módulos anteriores que, caso se opte por esse arranjo da inserção de referências em notas de rodapé, a outra possibilidade, a outra finalidade das notas de rodapé, que é a inserção de notas explicativas, não pode ser adotada. Ou se faz a inserção de referências em notas de rodapé, e aí não se pode utilizar notas explicativas, ou então usa-se as notas explicativas e coloca-se as referências todas numa seção à parte chamada seção de referências, como vimos há pouco. Caso se opte pela inserção da nota de rodapé, da referência em nota de rodapé, a necessidade de observar alguns detalhes que estão contidos como diretriz na norma, tanto na 6023 e de forma complementar na norma 14724, que nós já estudamos lá no módulo 2 do nosso curso. Então vamos novamente recuperar. Primeiro, que as linhas segunda e as sequenciais, terceira, quarta, caso hajam, devem ser alinhadas abaixo do primeiro caractere. Nós vimos já aqui que a segunda e as linhas sequenciais da referência não podem estar alinhadas na direção do expoente numérico, mas do primeiro caractere aqui da referência, com o objetivo de destacar o expoente numérico diante das referências. Tudo bem? Outro detalhe, o espaçamento simples entre as referências. Aqui também vale. E outro detalhe também importante, alinhados à margem esquerda. E embora não conste aqui, mas nós já vimos também que é uma diretriz estabelecida lá pela norma 14724, que a fonte utilizada aqui para as notas de rodapé é uma fonte no tamanho menor do que a do texto, do corpo do texto. Então, se no texto se emprega a fonte 12, nas notas de rodapé pode-se empregar a fonte tamanho 10. E aí, aquilo que há pouco nós dissemos. Atenção, o sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. É um errinho ali e precisamos corrigir, Mas ali é o quando, não quanto. Quando há notas de rodapé. Escolhe-se um ou outro. Notas de rodapé explicativas, Aquelas que a gente vai explicar, usa-se desse expediente para explicar algum termo, alguma passagem ali do texto. Com isso, nós finalizamos essa primeira aula do módulo 4, em que nós vimos aí, recuperando, as formas, a definição do que vem a ser referência, o arranjo, a organização das referências da perspectiva alfabética, da perspectiva numérica. Vimos também onde que elas podem ser inseridas, como que elas devem ser inseridas e como que elas devem ser configuradas ali dentro da seção de referência, com um espaçamento simples entre os dados, com um espaçamento em branco entre elas, mas com um espaçamento simples entre linhas. E é isso. Esperamos então vocês na próxima aula, sempre destacando que a videoaula e o conteúdo elaborado não substitui a norma em si, então temos que ter a norma para consulta, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Aqui constam as referências citadas, a bibliografia consultada e o nosso agradecimento, esperando revê-los na próxima aula. Até breve.